às vezes falar metodologia é uma disciplina assim que não tem tanta importância. Tem muita importância. É a terceira sessão da dissertação de vocês. O projeto de pesquisa, ele vai dar o suporte, vai dar a base de toda a dissertação de vocês e do produto. Então, é uma disciplina muito, muito importante. E aí, a responsabilidade de vocês de fazer as leituras, para além das leituras obrigatórias, abrir um arquivo no computador de vocês e já ir salvando tudo nesse arquivo, porque vocês vão utilizar. Tenho certeza que vão. Desde o primeiro texto ao último, vocês vão utilizar a seção 3 e vão utilizar para delinear todo o processo da dissertação de vocês. Então, essa responsabilidade eu peço para vocês, que é uma corresponsabilidade. Professora Léo e eu vamos estar, assim, preparando esses encontros com muito carinho, para dar os toques para vocês, para chamar a atenção de coisas mais importantes do que todas as importantes que tem na disciplina, para que seja o suporte, então, para a escrita da dissertação e do produto de vocês. Essa é a primeira coisa, responsabilidade. A outra questão é a disciplina. Eu sei que vocês já estão entrando nesse ritmo, né? E aqui tem as minhas 3 orientandas e meu orientando, e é uma coisa que eu falo muito, 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 a questão da rotina e da disciplina. É importante que vocês arranjem dentro do espaço de vocês, junto com a orientadora, com o orientador de vocês, uma rotina, para que vocês consigam se organizar, e aí já vou para o terceiro ponto, com muita participação durante esse ciclo, e principalmente esse primeiro ano, gente, é muito puxado. Eu sei que vocês, por ser profissional, trabalham, é um profissional, vocês não estão só estudando, então precisa criar uma rotina com disciplina para que vocês consigam participar do movimento do mestrado. Cada encontro, cada texto, cada discussão vai ser importante na escrita da dissertação de vocês. Vocês vejam, vocês estão participando da disciplina de fundamentos. Provavelmente ela vai percorrer a primeira sessão, ou se não, parte da primeira sessão de todos e todas vocês. Olha a importância daquela disciplina. E a disciplina da metodologia, com certeza, vai ser a terceira sessão da dissertação de vocês e do produto. Então, a participação é muito importante. Ontem, nós tivemos aquele encontro maior, no encontro maior fica mais difícil esse contato. Por isso que a gente ficou assim, cuidando, anotando a presença de vocês, chamando, porque às vezes a gente acaba se envolvendo com outras atividades, mas nesses encontros menores, que são os da Unespar, priorizem essa participação. A gente vai tentar levar bem a sério o tempo, para poder também não tomar de vocês o tempo de outras atividades. Amanhã vocês têm que postar uma atividade, então 8h30 hoje acaba, vocês vão trabalhar nisso, já vão postar hoje, para ficarem livres disso, mas a participação é muito importante. A outra questão que eu marquei aqui, além da participação, é a autonomia. O mestrado por si só, por ser essa entrada de vocês na pesquisa científica, veja, até nas nossas especializações, era uma pesquisa mais acadêmica. Agora, no mestrado, depois que sabe que vocês vão para o doutorado, é uma pesquisa científica. O rigor científico é o que puxa toda a atividade que vocês têm aqui. Não é para se apavorar, porque é muito tranquilo, né? A gente consegue passar por isso com muita dedicação e com muito prazer, porque é muito bacana quando chega lá na qualificação, né, na defesa, e vê os frutos disso, mas é necessário que vocês comecem a desenvolver a autonomia científica. E o que significa isso? Leituras, né? Então, eu sempre digo, nós temos a plataforma, uma plataforma interativa muito boa, tem que ir explorando esses espaços. Cada e-mail que chega do coordenador, da coordenadora, ou mesmo qualquer e-mail que chega do mestrado, já olhar, salvar, procurar anotar. E aqui vai aquela dica que eu sempre falo para as minhas orientandas, para o meu orientando, e agora falo para vocês aqui da disciplina, e professora Léo, tenho certeza que vai concordar comigo. Grudem, colhem na orientadora e no orientador de vocês. São vocês que têm que provocar esse elo de ligação. Isso é autonomia científica, né? Fazem as leituras, entrem em contato com as disciplinas, com as atividades das disciplinas, mas quando chegar na hora da orientação, ou mesmo se sentiu necessidade da orientação essa semana, entre em contato com o orientador, com a orientadora. Com certeza vocês têm o contato do WhatsApp
troquem essas questões com eles, porque é assim que vocês vão conseguir criar esse elo dentro dessa autonomia científica que vocês vão desenvolver aqui no mestrado. Por que a prof está falando tudo isso? A disciplina de metodologia científica, mais do que as outras, ela precisa andar para e passo, grudadinho com a orientação. Por quê? Porque nós vamos mexer no projeto de vocês. E aí também já vai uma outra dica. Sempre que tiver uma atividade, uma leitura da disciplina de metodologia, sempre que vocês vierem para um encontro síncrono, ou mesmo que tiver uma atividade assíncrona, pega o projeto de vocês já impresso e deixa sempre do ladinho. Atualizou o projeto, imprime e deixa do ladinho. Quem tem mais facilidade já em trabalhar online, tudo bem, eu sou do papel. E sempre acompanha vocês nos estudos, nas leituras, o projeto de vocês. Tá fazendo uma leitura e olhou para o teu objetivo e falou assim, nossa, mas será que o meu objetivo não poderia ficar melhor dessa forma, segundo o Gil, segundo a Minayo, segundo as leituras que vocês estão fazendo? Marca ali, quando chegar a orientação, conversa com a tua orientadora, com o teu orientador. Se aquilo te perturbar na hora do sono, chama no WhatsApp, entra em contato da forma, né, que o teu orientador, a tua orientadora criou esse elo de ligação, mas muito próximo. Tenho certeza que se for assim, vocês conseguem passar por essa disciplina com muito mais segurança e relevância para a prática de vocês na escrita do produto e na escrita da dissertação, sabe? Para otimizar o tempo de vocês. Passa muito rápido, vocês vão ver. E quanto mais a gente faz esse elo, quanto mais a gente otimiza, melhor fica. E aí, eu digo para vocês uma coisa. A questão da nossa disciplina, ela é um apoio, né? Ela é a base para tudo mais que vocês vão caminhar dentro desse processo de mestrado. A mesma coisa vai acontecer com a de fundamentos e com as outras obrigatórias que vierem. Elas são a base. E por ser a base, eu sempre digo que é igual quando a gente lê para as crianças a história dos 3 porquinhos, né? É a casa mesmo de tijolo, aquela casa de alicerce de alvenaria que vocês vão construir. Quanto mais vocês mergulharem nas leituras, mais significativa vai ficar essa disciplina. E aí, não é a professora Léo, não sou eu, que vai dizer o que realmente é importante para a pesquisa de vocês, o que realmente é importante para essa caminhada. Isso vocês vão ter que discutir nas orientações, levar essa disciplina para as orientações e, junto com a orientadora, com o orientador, vai mostrar qual é a melhor referência bibliográfica para esse projeto e assim por diante. Ontem vocês tiveram uma fala muito importante, a gente sempre começa com aquela fala da submissão do comitê de ética. Essa submissão só acontece de uma maneira muito proveitosa quando vocês passam por essa disciplina e chegam lá no nosso trabalho final, que é a revisão do projeto de vocês, e ele está bem discutido com a orientadora e com o orientador, e também à luz das literaturas que vocês vão ter aqui na disciplina. Aí vocês conseguem submeter, março, né, que eu falo que esse é o prazo que eu provoco meus orientandos para submeter, março, abril, vocês vão estar com ele tão bonitinho, tão redondinho, que quando submeter na plataforma não volta, ele segue. Aí ontem, eu até coloquei no nosso grupo que nós vamos chamar alguém do Comitê de Ética da Unespar, porque eles são diferentes, eles têm regulamentações diferentes. Então, a gente vai chamar aqui, em fevereiro, março, alguém do comitê para conversar com vocês na aula, para tirar as dúvidas. E lá mais para frente vai ficar mais fácil, porque vocês terão mais questões. Mas olha a autonomia que eu falei. Entra lá no site, já olha como que funciona a submissão, já vê o que você precisa, né? Tenta já conversar ali com os documentos, porque daí quando nós tivermos essa conversa, está tudo muito mais fácil, porque já surgiram os desafios, tá? Então, é importante ficar também nessa pesquisa do Comitê de Ética da Unespar, eu até passei lá no grupo, para a gente poder ter essa visão. Deixa eu ver o que mais que eu marquei com vocês. E aí, a disciplina, vocês viram lá na plataforma, que é bem tranquila. Vocês sempre começam pelas leituras, até eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp, sempre comecem pelas leituras, quando entra numa unidade, e aí eu sei que todos vocês já fizeram com as leituras da unidade 1, leiam, façam as anotações lá, da forma que vocês registram esse fichamento, ou na forma de anotações por um esquema, façam para vocês, conversem
com vocês sobre isso. Levem isso para as orientações. E aí, o que é mais importante, façam as atividades olhando sempre para o projeto de vocês. Façam essas atividades, se possível, bem próxima da orientadora, do orientador, e postem no prazo limite. Por exemplo, a nossa primeira atividade é uma atividade muito tranquila, é só pegar a do projeto, algumas partes, olhar para eles com essa fala que a professora Léo vai trazer agora, e um pouquinho daquilo que vocês já fizeram, já olharam, conversaram com as orientadoras, com os orientadores ou não, porque ainda dá para fazer, e postem até amanhã. Eu já olhei lá que tem 15 pessoas que já postaram, nós temos 10 pessoas que ainda não postaram, tenho certeza que depois da aula vão fazer isso. Porque daí a professora Léo e eu vamos olhar, vamos corrigir, e se precisar de refazer algumas questões assim, a gente retorna para vocês. Mas quase sempre isso nem é preciso, porque depois dessa aula, que daí a professora Léo vai fazer essa parte, fica muito claro, né, essa primeira atividade. E aí, a nossa próxima atividade, nós vamos ter quase 70 dias de diferença, porque tem esse intervalo. Terminou de postar, já entra na unidade 2, começa as leituras, olha a autonomia intelectual de vocês, vai fazendo as anotações, para quando a gente chegar no dia 7, se não me falha a memória, não, no dia 14, que é o nosso encontro para conversar sobre essa disciplina, né, sobre essa unidade, quando chegar lá no dia 14, provavelmente vocês terão dúvidas em relação à unidade 2, tá? Mas o caminho é bem esse, bem tranquilo. O grupo de WhatsApp fica sendo o nosso grupo para aquelas questões que nos afligem mais. Fiquem bem à vontade para fazer as perguntas por lá mesmo. Não existem perguntas menos importantes, todas são importantes. E o que é importante a gente fazer lá no grupo? Porque daí dentro do nosso tempo, a professora Léo e eu respondemos também no grupo. E às vezes aquela questão que para você acha que é só sua, quando vai para o grupo, melhora a compreensão para todos e todas, né? Eu acho que isso é importante. E aí vamos concentrar as questões referentes à metodologia no nosso grupo de WhatsApp, porque daí fica fácil para a gente acompanhar. A professora Léo e eu não estamos nos outros grupos, esse é o único grupo de comunicação com vocês. Então, aquilo que vocês sentirem alguma dificuldade, pode nos provocar ali no grupo mesmo, que a gente, dentro das nossas possibilidades, vai respondendo. Eu sei que vocês devem ter questões, mas a gente vai daí, no decorrer de hoje, respondendo aqui. E aí eu vou, professora Léo, eu vou passar aqui as datas que eu tenho dos nossos próximos encontros. Se eu der alguma equivocada, aí você me corrige. Essas datas que eu vou passar, eu peço que vocês anotem aí no caderninho de vocês, onde vocês estão anotando, porque são aqueles encontros obrigatórios, os encontros que nós controlamos a frequência e também a participação. Aí vocês vão falar, prof, tem aquela resenha que a gente faz, que ela compensa as faltas. Ela compensa as faltas se for acompanhada com uma justificativa. E ela compensa as faltas, mas acaba interferindo na avaliação. Então, o que eu peço? Vamos tentar se organizar para passar essa horinha e meia juntas e juntos nesses dias, para que a gente não tenha necessidade daquela resenha. Quando são aqueles encontros maiores, como aquele de ontem, é importante quem recebeu lá, porque daí quem controla é a Pamela, quem recebeu o pedido de resenha, é importante que faça e que poste. Mas veja, não é a professora Léo e eu que vamos avaliar o que está, a justificativa que está ali. A gente vai ler, mas aí a gente vai entrar em contato com o colegiado, até nós temos uma reunião segunda-feira para falar sobre isso. Mas quem recebeu o pedido para fazer a resenha do encontro de ontem, façam, porque é importante até para vocês assistirem ali aquela explicação do comitê, respondem lá as questões que vêm lá no modelo para essa resenha e postem, porque isso depois, quando a gente for fechar, então, as presenças, a gente considera essas resenhas. Mas para os nossos encontros, eu vou pedir mesmo que vocês compareçam, e quando não der, aí sim, eu acho importante justificar para a gente, e a partir daí, então, e da orientação que a gente vai ter no nosso colegiado aqui da Unespar, aí eu passo para vocês também, tá? A Neide falou que ela precisa muito dessas datas na minha agenda,
Isso mesmo. Agora, o problema, Neide, assim, tem essas maiores, às vezes elas mudam. Foi o que aconteceu. Aí essas a gente não consegue interferir, né, professora Léo? Mas as nossas a gente não vai mudar, porque, inclusive, nós temos aulas, e daí a gente também conseguiu conciliar de uma forma que a gente consiga participar também, sem ter muita mobilidade. Mas aí, sabe como que é, né? Tem essas questões. Isso, também tem lá. As maiores, principalmente, né, Joselene? E assim, isso é uma dica bacana que a Joselene faz. Fiquem participando desses espaços online do Profei como se fossem as nossas redes sociais, sabe? Todo dia dá uma olhadinha, porque é muito importante até para vocês acompanharem o movimento das demais disciplinas. Então, vamos lá. O que a gente pensa? Se eu errar aqui, a professora Léo pode abrir e me corrigir. Então, E a professora caiu. Vou mandar uma mensagenzinha aqui para ela. Léo, fala. Travou? Ela travou, mas já voltou. Travou eu? Voltou agora. Gente, enquanto isso, deixa eu contar uma fofoca para vocês. Como a gente fica feio quando trava, né? A gente nunca trava bonitinho assim, né? Sim. Trava assim, ó. Eu sempre travo assim. Mas vamos lá. Então, para a unidade 2, está marcado aqui para mim dia 14 de fevereiro e 28 de fevereiro. Isso, prof? Certinho. 14 e 28 de fevereiro. Uhum. E para a unidade 3, o dia 7 de março e 14 de março. Isso. Sempre das 19 horas às 20h30. Tá? Aí depois eu escrevo ali no chat, enquanto a professora Léo estiver falando, eu escrevo ali para vocês, tá? E aí, só lembrando que nós, então, temos as atividades, tá lá as datas para entrega, e cuidar bastante na hora de postar, né? Vamos postar na última data, bem certinho ali, no máximo nos dias, mas quem puder, eu sou daquelas que vou terminando, já vou postando para ficar mais tranquilo, né? Então, agora, a minha parte é essa, eu vou marcando aqui, qualquer coisa que eu esquecer, depois eu falo, e eu vou passar para a parte que nós estamos mais afim de ouvir, né? Que é a professora Léo, que vai dar uma retomada daquela atividade de vocês, ou seja, da unidade 1, com aqueles pontos que é o problema justificativo e os objetivos, e aí a gente acaba interagindo. Depois, aí, vamos ver o jeito que ela vai organizar, se a gente já interage com perguntas no momento, deixa mais para o finalzinho, daí a professora Léo agora segue, tá bom? Mas eu fico aqui acompanhando. Vai lá. Ótimo. Boa noite a todos e a todos. Estou muito feliz por estarmos hoje aqui reunidos, né, para conversarmos sobre metodologia. É sempre uma satisfação enorme. Professora, você pode ir interrompendo, não é? Então, a professora Sandra já falou com vocês sobre organização. Muito bom os lembretes da professora Sandra. É bom que cada um de nós anotemos isso, né? Que para não nos perdermos. Que a metodologia é uma disciplina que é obrigatória em todo curso de graduação, né? Na graduação, nas especializações, nos mestrados e doutorados. E muitas vezes a gente acha que é tão difícil, mas não. É só, na verdade, nós fazemos as leituras, começarmos, vencermos o medo de colocar no papel, que a gente tem uma insegurança muito grande, né? Então, vamos lá. Qual o primeiro lembrete? Eu vou aqui compartilhar a tela para ficar melhor para nós explicarmos. Compartilhar. Daí eu já começo aqui. Você vê que eu quero partilhar. Quero partilhar o meu PowerPoint. Está aparecendo, professora? Apareceu, mas daí desapareceu. Apareceu? Aí agora você falta deixar grande para a gente ter uma visão melhor. Não está grande aí? Então não, tá. Agora vai. Isso, ótimo. Né? Então, aqui só
essa disciplina, eu sempre falo que a metodologia é mais uma atividade, né? A metodologia da pesquisa científica do que uma disciplina, né? E ela é, então, ministrada pela professora Sandra, pelo professor Gilmar, que hoje não pôde estar presente, e por mim. Eu comecei esse ano, a professora Sandra e o professor Gilmar já começaram com a primeira turma, e eu fiquei muito satisfeita, muito feliz em receber esse convite para trabalhar com eles. Então, o primeiro passo que vocês viram, que lá tem uma atividade, a professora Sandra falou muito bem da questão dos prazos, né? E essa atividade 1, que ela iniciou para postagem no dia 16/11 e encerra amanhã. Então, é importante que vocês preencham essa atividade, postem, não esquecendo de salvar lá com o nome de vocês, né, o título do projeto, o nome, e são esses 4 itens que deverão ser preenchidos. Aqui tem o endereço para postagem, que todos vocês já devem ter acesso, né? E aí também foi colocado lá a leitura do material dessa unidade 1. E a professora Sandra também já falou da importância de vocês fazerem a leitura, né? Tinha um material obrigatório, de repente, só com material obrigatório, vocês conseguiriam já fazer esse preenchimento. E quem não conseguisse, podia ir mais além, que tem um material complementar. Eu sempre gosto, quando tem uma literatura recomendada, não só ler o material obrigatório, mas também ler o material complementar. Sempre tem algo que nos ajuda a compreender melhor sobre aquilo que pretendemos, né? Então, quais são esses itens, que na verdade são 4 no quadro, mas são 3 itens, né? Que são os objetivos que eles se dividem, né? E, então, vou passar aqui, bem, esses itens eu tinha colocado, que é importante quando vocês estão pensando no projeto, que um projeto sempre tem que responder a esses questionamentos. Se eu não tiver resposta para isso, ele não está cumprindo a minha finalidade, não está cumprindo a finalidade que ele se propõe, né? Então, sempre que vocês elaborarem um projeto, ele tem que estar respondendo o quê, o como, o porquê, para quê, deixa eu ocultar aqui, o onde, o quando, quantos, quais. Então, a cada atividade, nessas 3 atividades, né, nesses encontros, essas respostas terão que ser respondidas, né? Esse é aqui o tema, todo mundo já tem o tema, todo mundo já tem o assunto, que é lá, aquele primeiro pedacinho do quadro, lá vocês vão estar preenchendo, né? Isso aqui eu vou passar só, mas isso que nos interessa, é o problema. Sempre que nós pensarmos em metodologia da pesquisa científica, nós temos que pensar, na verdade, trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Se nós pensamos que quando ele fala, eu estou com um problema, significa que eu não tenho uma solução. Por isso que o problema é muito importante numa pesquisa. Por que eu coloquei aquele sinalzinho de interrogação? Porque ele sempre termina com a pergunta, com o questionamento, mas é algo que eu não tenho a resposta ainda, né? Então, é algo diferente, desconhecido, curioso, preocupante, sugestivo. Muitas vezes a gente faz uma pergunta que eu já tenho a resposta. É importante a língua de sinais para o surdo. Ela é importante. Então, eu não posso perguntar mas isso, porque eu já tenho a resposta pronta, mas de que maneira, quais metodologias podem ser utilizadas ou devem ser utilizadas? Por isso que a gente fala aqui, eu tinha um professor que ele falava que muitas vezes nós somos selecionados por meio desse questionamento, por meio do problema, né? E ele lembrava muito quando Paulo Freire falava, ele com o Fondês, que uma pesquisa se começa, na verdade, pela pergunta. E essa pergunta nós podemos ser aceitos ou não em determinado programa.
Por quê? Se eu vou pesquisar aquilo que eu já tenho resposta pronta, não faz sentido, não é? Então, por isso que quando nós pensamos no problema, e aí a hora que a gente, quem já escreveu, vai pensando, será que quando eu faço esse questionamento, eu já tenho essa resposta? Se eu tenho essa resposta, então vale a pena não mudar o tema, mas eu reformulá-la, não é? Aí, então, também, então, sempre uma dificuldade teórica ou prática que o pesquisador sente que não foi resolvida por ele ou pelos autores que ele consultou. Por isso, neste momento, nesse quadro, vocês vão fazer o quê? Escrever essa perguntinha, aquilo que vocês têm que estar presente sempre no decorrer da pesquisa. Eu sempre falo para os meus orientandos que quando eles estão escrevendo, o que a gente tem que ter na escrivaninha da gente? Sempre os itens do projeto, quais são? É o problema, os objetivos e a justificativa. E aí, cada vez que eu estou pensando, estou escrevendo, eu tenho que retornar sempre a eles. Porque será que, na verdade, eu não estou fugindo daquilo que eu me proponho, daquilo que eu me propus? Então, a partir do momento que eu tenho ali, coladinho na minha escrivaninha, eu sempre estou retomando, né? Claro que neste momento e nesse quadro é inviável, e também não tem espaço suficiente. Vocês vão escrever, terminando numa pergunta, mas o problema ele não vem ao acaso. Sempre que nós elaboramos um problema, é importante nós, pelo menos, ter um parágrafo que mostre o que não está completo naquilo que eu vou pesquisar. Não é? E aí termino com esse questionamento. Muitas vezes nós temos dificuldade onde nós encontramos o problema, né? Então, sempre da observação sistemática, de onde? Da nossa prática profissional. Quando nós trabalhamos, nós vemos o que eu percebo no dia a dia que eu posso contribuir. O que eu não tenho resposta àquilo que está sendo posto. Da experiência de vida, dos conhecimentos teóricos que nós adquirimos, né? Tudo aquilo que nós vamos lendo, vamos acumulando, e que eu ainda posso dar uma contribuição. Que lacuna existe nisso tudo? Do estudo da literatura existente, da discussão com pessoas. Quantas vezes nós estamos conversando num grupo de colegas, num grupo de amigos, e a gente percebe, nossa, dessa discussão surgiu um tema, e aí eu tenho um problema. E aí, então, assim que começam, é que nós começamos as nossas pesquisas. Está aqui tudo certo, pessoal? E como formular um problema? Sempre termina com uma pergunta, né, com um questionamento. Ele deve ser claro e preciso, ser empírico. Ele tem que ser suscetível de solução, limitado a uma dimensão viável, né? Que não dá para fazer um questionamento que você saiba que não vai ser solucionado. Então, a gente tem que ir lá fazer essa pesquisa para, no final, você ter uma resposta para isso, né? Para aquilo que você se propõe. Então, terminado esse nosso item, tem a questão da justificativa. O que é justificar, né? A gente pensar no nosso dia a dia. Justificar é convencer o outro da importância. É muitas vezes convencer a nós mesmos da importância desse nosso estudo, da importância desse nosso assunto, da importância desse nosso tema, né? Então, por que vou pesquisar este assunto? Aí nós voltamos lá naquela perguntinha inicial, né? Uma daquelas questões, uma daquelas perguntas que um projeto deve responder, né? E que razões tornam importante a realização da pesquisa proposta do ponto de vista da contribuição pessoal para a ciência e para a sociedade? Todo o assunto para ser pesquisado, ele pode esbarrar, né? Ele deve ser relevante e viável. Muitas vezes você tem um tema, um assunto que ele é relevante, mas ele não é viável. Geralmente a viabilidade ela esbarra no tempo e muitas vezes na questão
que ele é muito oneroso, ele é uma pesquisa muito cara, né? E, geralmente são esses dois fatores que limitam a nossa pesquisa, né? Eu coloquei aqui até um exemplo que justificativa, que eu acho que a justificativa, especialmente, eu gosto muito quando as pessoas se colocam na pesquisa, por que você escolheu aquele tema, por que você resolveu escolher esse assunto. E também eu sempre gosto de perceber na leitura qual a relevância social, qual a relevância técnica e científica que as pessoas escrevam nessa justificativa e que apareça quando você faz a leitura disso, né? E também você coloque por que você escolheu, então, atuando enquanto profissional na área, percebe-se que... E que também a justificativa tem que ter um final. E razões que justificam aquele estudo proposto. Muitas vezes a pessoa termina, passa para um item, e você nem percebe que a pessoa está justificando, que ela não foi muito claro, muito objetivo naquilo que escreveu. Então, quando você termina mais ou menos assim, a pessoa consegue perceber, né? Daí nós vamos para os objetivos. Então, objetivos é assim, a previsão de onde se quer chegar, as etapas para se chegar lá. O que se pretende com o trabalho, qual a finalidade da sua realização. E muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade em elaborar os objetivos, né? A gente tem que pensar que os objetivos sempre indicam os resultados esperados, eles orientam o trabalho a ser desenvolvido, e no caso específicos, eles duram um tempo determinado. E também os objetivos, ali já está dividido no quadro, ele sempre se compõe de duas partes, né? O objetivo geral, onde chegar, que se pretende alcançar com a execução da pesquisa, os objetivos específicos para quem, passo para se chegar lá. Eu sempre falo que os objetivos é como se fosse uma escada. Eu tenho lá no topo o objetivo geral, e cada degrauzinho desse é um objetivo específico. E também, numa pesquisa, numa dissertação e até mesmo numa tese, dificilmente a gente cumpre mais do que 4 objetivos específicos, gente. Muitas vezes as pessoas colocam aquele monte de objetivos específicos, mas eles podem ser sintetizados, não é? Um outro cuidado que as pessoas que nós devemos ter quando elaboramos os objetivos é que eles devem sempre ser escritos com verbos no infinitivo, né? Os verbos no infinitivo que todo mundo pergunta, os verbos terminarem em ar, ir, eu falo sim, são esses verbinhos. Mas tem alguns verbos que podem ser trabalhados num projeto, numa dissertação, que são identificar, analisar, classificar, conceituar, comparar, quantificar, né? E tem outros, por exemplo, né? Caracterizar, que o objetivo é sempre explicar a realidade. Entretanto, tem outros que é muito comum, na hora que nós fazemos a leitura de algum trabalho, está lá presente, e a gente não deve utilizar numa dissertação, num projeto, numa tese, que são conscientizar, melhorar, inovar, mudar, sugerir, motivar. Por exemplo, conscientizar. A gente não conscientiza o outro, né? A gente pode sim propor ações que a pessoa tome consciência, motivar. Nós podemos propiciar um ambiente motivador, mas nós não motivamos o outro, né? Então, esses são os verbos que nós não devemos utilizar, não. E também, cada objetivo só deve ter um único verbo no infinitivo. Se eu colocar 2 verbos, eu estou tendo 2 ações, eu tenho 2 objetivos. Então, tem que tomar o cuidado nesse sentido. O pessoal pode interromper, tá? Quando quiserem. Né? O cientista mostra o problema, não é ele quem faz, quem põe em prática, sabe? Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado, pensar sempre assim. Aqui,
Então, pessoal, então, até aqui tudo certinho? Professora? Oi. Oi, Poliana. O material ali de estrutura do projeto de pesquisa que foi colocado lá, um dos materiais que foi anexado lá na plataforma para a gente ler, ajudou bastante nessas questões dos verbos que a senhora falou aí. A gente até usava, né? Tinha a taxonomia do Bloom, anos atrás a gente usava isso, que eu utilizo para isso, que eu utilizo para aquilo. É muito legal. Mas ajudou bastante, obrigada. Eu que agradeço. Eu vou só colocar umas coisinhas bem rápidas aqui. Deixa eu passar aqui. Olha, umas técnicas básicas para a construção do projeto. Que muitas vezes nós temos as ideias e que nos derruba, entre aspas, é a questão da língua portuguesa, né? Na escrita acadêmica, de modo geral. Tem que tomar muito cuidado na hora da escrita, a questão da construção de frases. Sempre nós escrevemos frases pequenas, com o menor número possível de períodos, a precisão vocabular, né? Construção de frases, quando nós escrevemos, obviamente é possível, é fácil concluir, e geralmente são os vícios de linguagem que prejudicam a escrita acadêmica, que prejudicam lá na redação do projeto, na redação da dissertação, né? Geralmente também a gente coloca, né? Claramente pode-se concluir. Eu sempre brinco, se o leitor tiver dificuldade de entender, então por quê? Ele era muito esperto? Não. Ou ele pode não ter entendido porque você não explicou bem, né? Gírias e abreviações, provérbios, evitar palavras subjetivas, né? E aí sempre que o parágrafo é a alma de um texto. E que a gente deve ter sempre em mente o leitor, né? E eu gosto muito quando o Moreno diz que um lugar indeterminado, num momento indeterminado, a palavra indeterminada, o homem indeterminado. Que quando alguém está lendo, nós estamos presentes para explicar aquilo que nós pensamos. Então, portanto, tem que estar muito claro, muito objetivo, muito preciso quando escrevemos. Então, gente, deixa eu voltar aqui, parar a partilha e voltando, retomando aqui. Então, pessoal, algum questionamento, alguma pergunta? Posso dar uma provocada antes deles abrirem o microfone, professora Léo? Claro. Hoje eu tô meio ruim porque hoje eu tive, antes de ontem, eu tô com um dente provisório que quebrou. Ai. Sabe quando você está com dor de cabeça, dor na boca e dor em tudo? Tudo. Ai, meu Deus. Pode falar, fala, professora. Mas, assim, eu quero, assim, provocá-los e provocá-las. Primeiro, assim, agradecer a fala da professora Léo, que é professora de metodologia, que é nossa biblioteconomista, que faz todo esse suporte para o Profei. A gente vai utilizar muito esses conhecimentos dela aqui na nossa disciplina, e também vocês, lá quando terminar a dissertação, é ela que faz a catalogação para a gente, né? Tão importante essa ficha, é bem bacana mesmo. Obrigada, foi muito bacana essa provocação. Mas aí o que eu quero que vocês sintonizem com aquele quadro que vocês já né, preencheram, pelo menos já entraram em contato com ele, e também a questão do projeto de vocês já devem estar olhando. Meu Deus, a gente olha, né, o projeto e cada vez quer mexer alguma coisa. Mas quando a gente fala ali do problema, e aí a professora Léo pode concordar ou discordar, o que a gente sente quando vai para as bancas de qualificação, de defesa, ou mesmo quando a gente vai orientar vocês enquanto orientadoras. O problema é uma questão que vai acompanhar desde a escolha do projeto, como a professora Léo falou, o projeto de vocês foi escolhido com o nosso crivo no problema, e esse problema vai acompanhar vocês
até o último dia lá que vocês vão postar a versão definitiva da dissertação. Por quê? É isso que a banca vai cobrar de vocês, não é, professora Léo? Na realidade, a banca vai cobrar uma resposta ao problema, não a resposta do problema, mas uma resposta àquele problema que você levantou. E aí a professora Léo, até anotei aqui quando a professora Léo falou, esse problema tem que ser muito claro para quem está lendo. Em qualquer momento, a pessoa tem que olhar e falar: é sobre isso que a Janine, é sobre isso que a Magda, é sobre isso que a Rosicléia está estudando. Tem que estar ali naquele problema muito claro. E tem que também ser execuível. Aqui que a gente, às vezes, se perde na pesquisa. Não é, professora Léo? É verdade. Tem que dar conta durante esse período de mestrado. E vocês falam, são 24 meses. Não são. Não são. Porque isso vai ficando menorzinho. Então, você tem que pensar que você tem que resolver ele em um ano. Coloque ali que em 12 meses você tem que dar conta de desenrolar esse problema, para que sobre, logicamente, tempo ali dentro desses meses para você se organizar em algumas coisas que não saia conforme planejado. E ele tem que ser o quê? Pertinente. Aqui também, né, professora Léo, vai um recadinho. A Profei, que é um programa... Deixou seu áudio, Não é, sabe o que está acontecendo? Ele está oscilando. Eu vi ali que ele deu uma piscadinha. Eu vou falar de novo. Então, ele tem que ser claro, execuível e precisa, como a gente responde a um Profei para a educação básica, que ele precisa ser pertinente à educação básica. Então, digamos assim, vou pegar a Jaque, faz de conta que a Jaque é do nosso mestrado. A Jaque quer muito estudar o papel do intérprete no ensino superior. Mas dá para escolher? Qual é a pertinência do problema dela para a educação básica? Ela vai ter um baita de um trabalho, ela consegue, mas ela vai ter que amarrar que é pertinente para a educação básica, porque o professor que vai sair da universidade pode não entender o processo de Libras. Compreende? É um trabalho a mais que vocês não precisam esquentar a cabeça. Então, foquem o problema de vocês dentro da pertinência para dar uma resposta do Profei para a educação básica. Né, professora Léo? A gente sempre lembra isso, porque senão na banca de qualificação, ou mesmo no seminário que vocês vão participar, que é quase uma banca de qualificação, vocês vão apresentar os professores do Profei o projeto de vocês, depois que sai dessa disciplina aqui, vocês vão apresentar para eles poderem avaliar, criticar, trazer sugestões. Uma das coisas que vai pegar é isso. Ele é pertinente para a educação básica do problema? Então pense um pouquinho nisso. Outra questão ali que a professora Léo muito bem falou, da justificativa. As minhas orientandas me orientando, que está aqui, vai lembrar que a gente teve orientação, já 2 orientações esses tempos aí sobre isso. O que eu falei para vocês? A justificativa é quando a gente vende o nosso peixe, né, professora Léo? É ali que você vai convencer as pessoas que vão ou avaliar, ou acompanhar, ou ler o teu trabalho, de que ele é pertinente. A professora Léo falou, tem que ser relevante, tem que ser original, porque se todo mundo já falou tanto disso, quem é que vai ler o trabalho de vocês? Tem que ser viável, e você tem que ter lá na tua justificativa por que você escolheu esse problema e essa temática. Sabe, abordar de alguma forma, não pessoal, assim, eu, Sandra Salete, escolhi, mas na tua justificativa tem que trazer que ele é muito importante. Você tem que defender essa temática, porque se você defender ela com propriedade, você está dando, né, professor Léo, esse significado. Sim, sim. E aí os objetivos. Aí os objetivos eu achei muito bacana que você traz, mas uma outra questão assim que é bom da gente pensar. Lembra que eu falei do problema? Que o problema é um problema, né? O problema tem que estar muito próximo, meus amores, do objetivo geral. Né, professor Léo? Sim, Então, sim. Eles têm que conversar muito, eles têm que estar muito próximos. As partes principais do teu problema e do teu objetivo têm que estar próximas uma da outra. Porque daí você consegue, através dos seus específicos, né, responder o teu problema. Olha só, você é bacana essa atividade 1, porque ela dá aquele toque para a gente de como as coisas têm que estar alinhavadas, não é, professor Léo? Tem que estar amarradas uma para a outra. Aí a gente dá conta, ó. O problema está amarrado com o objetivo geral.
o objetivo geral e o problema tem muito a ver com a tua justificativa. Aí você vai nos teus objetivos específicos. E como a professora Léo falou, eles representam as ações da tua caminhada, ó, as ações. Se na tua primeira sessão você sente que tem que contextualizar a educação inclusiva no Brasil, já está aí teu objetivo específico. Contextualizar, né? Depois você acha que você tem que fazer uma pesquisa de campo para identificar o que os professores entendem sobre educação inclusiva. Olha aí o teu segundo. Aí o terceiro já chega no teu produto. Você ouviu os professores, você estudou um monte de coisa. Aí você pode desenvolver um software, você pode promover uma formação, né? Então, assim, tudo muito conversadinho, né, professora Léo? Atividade 1 é isso, gente. É olhar para o projeto de vocês e agora fazer com que um pegue na mãozinha do outro. E sempre, olha ali, ó. Ó o que a professora Léo falou. Sempre junto com a orientadora e com o orientador. Se vocês falarem assim, professora Sandra, o que você acha disso? Eu vou falar assim, não adianta eu falar o que eu acho, porque é importante você saber o que a tua orientadora, o teu orientador pensa. Aí depois você chega e conversa comigo, daí eu dou uma força. Mas sempre é bom ver o que ele pensa para a gente poder ajudar dentro desse pensamento da orientadora e do orientador, né? Ai, gente, é muito gostoso metodologia. Não é, professora? Eu sou apaixonada pela nossa disciplina. Sou apaixonada. Muito. Então, até porque, igual a professora Sandra falou, que vocês conversando com o orientador, daí sim a gente pode ajudar, né, professora? Mas a gente caminha na mesma direção, não é? Mas a metodologia é muito bom, é muito gratificante, né? Muito e ali, bom. quando a Rosicléia, né, professora, está preocupada com essa questão mesmo da amplitude, sabe, Rosicléia? Eu sempre falo para as minhas orientandas, a professora Léo pode me dizer também se ela não pensa assim. É bom vocês chegarem para a gente com uma amplitude. Sim. Aí a gente recorta junto, é nosso papel de orientador, né? O ruim, às vezes, é quando chega... nem passa, né, gente? Nem passa pela entrevista. Quando chega, assim, um problema muito pontual, que só vai trazer resposta para aquela cidade ou para aquela escola, nem passa. Então, fique bem tranquila, Rosicléia. Vai ficar bem lindo o teu problema, porque se ele é amplo, a tua orientadora ali, em 2, 3 conversas, deixa ele no tamanho certo para você. Obrigada, professora. Eu estava bem preocupada com essa questão. Não fique. Professoras, mas no quadro eu coloquei ainda com essa amplitude toda, porque eu não conversei com a Irumi ainda. Sim. Tá bom. Outra coisa que a professora Sandra estava falando, eu sempre falo para os meus orientandos a questão do objetivo geral, caminhar juntinho com o problema. Eu até brinco com meus orientandos na graduação, né, que eles estão iniciando ainda no mundo acadêmico, no mundo científico. Eu falo para eles que a graduação é a iniciação no mundo científico, no mundo acadêmico, no mundo da pesquisa. E eu falo, você tire uma interrogação lá da perguntinha e coloca um verbo no infinitivo na frente que representa aquilo que você pretende, né? E depois você vai ajustando, né? É muito bom isso. Leninha, eu achei lindo. Eu ficava falando de Josilene, mas eu gostei de Leninha. Eu amei. Fale, Leninha. Oi, professoras. Como vai? A professora Léo, ela esteve na minha entrevista e quando eu olhei assim para o rostinho, o jeito dela falar me deu uma paz tão grande e a entrevista deu certo, né? Estou aqui. Mas, voltando à questão das metodologias, eu já respondi o quadro, já enviei, porém, agora com essas aulas, né, eu pensei em não fugir, como você diz, não fuja daquele, né, do problema, porque foi o que foi passado na entrevista, é o que move o nosso projeto, mas eu pensei nos específicos, em alterar uma coisa ou outra, uma palavra ou outra. Por mais que eu tenha enviado para vocês, eu posso pegar de volta e ir com o meu orientador fazer essas mudanças, não é isso? Isso mesmo, né, Léo? Assim, é importante que vocês postem até o prazo de amanhã. Mas, logicamente, depois vocês vão conversar com os orientadores e aí a gente pode devolver para vocês ajustarem, né? Porque tem essa caminhada. E também não precisa, Leninha e quem está nos acompanhando, não sei se a professora Léo concorda comigo, não precisa nem arrumar para atividade,
porque vocês vão ter lá no final, na atividade 3, 2 momentos em que vocês vão mexer de novo nos objetivos e no projeto. Aí, Leninha, você já vai trazer todo esse caminhar e também toda essa discussão já bem mais amadurecida, sabe? Então, não se preocupe. O importante é que agora vocês olhem, não precisa postar, eu sei que vocês não postaram igual, vocês já olharam para ele, é importante olhar, mas não se preocupem ainda, porque lá na atividade 4 e 5, vocês vão de novo trazer muito mais apurado. A Leninha, eu lembro da entrevista dela, foi muito boa. E o professor Carlos e eu ficamos lá, né, Leninha? Mas foi muito interessante os objetivos, a gente vai alterando sempre. A gente vai, né, até na hora que a gente vai construindo a dissertação, a gente vai alterando, não o geral ele fica mais fixo praticamente, né, mas os específicos a gente vai alterando a cada momento. Mas geralmente sou tranquila mesmo, né? Leninha, eu sou uma pessoa mais tranquila, sabe, mais de pensar mais do que falar. Então... Carinhosa, maravilhosa. Mas muito bom, gente. Mais alguém tem alguma questão, assim, ou alguma experiência ali do preenchimento? Olha só, eu vou lembrando, daí eu vou pegando no pezinho de vocês. Gente, eu estava olhando, teve gente que não colocou o nome na hora de salvar o arquivo. Então, vamos combinar, para essa primeira vez, a professora Léo e eu pegamos lá e achamos vocês. Mas na atividade 2, em seguida, vamos combinar. Vocês colocam o nome de vocês, a atividade, o número, né? E o nome, por exemplo, essa do quadro. Aí pode colocar Daniele, né? O sobrenome da Daniele, atividade 1, quadro, e aí o quadro desse, não serve tudo. Mas é importante que vocês comecem, na hora de salvar, com o nome de vocês. Porque na plataforma fica fácil para a professora Léo e eu ver quem já postou, acompanhar, sabe? A professora está falando do arquivo, do nome do arquivo ou dentro do arquivo? Não, no nome do arquivo mesmo, André. Na hora que você vai salvar, amorzinho. Certo. Obrigada. É nos próximos, tá? Não precisa se preocupar, porque eu vi lá, agora acho que conseguiu localizar, mas aí para os próximos fica melhor. Não esqueçam de postar, então, até amanhã. Né, professora? Amanhã é o último prazo. Professor Everton. O retorno das atividades, ele é através da plataforma mesmo, que a prof dá, que faz o comentário lá, ou é dentro do arquivo que a gente encaminha? É pela plataforma. E assim, já te passo, Janine. E aí não precisa ficar também naquela ansiedade de nota e tudo, porque a gente costuma fechar as notas lá pro final, tá? Só se tiver alguma questão para refazer que a gente manda, tá bom? Mas é pela plataforma, vai aparecer ali do ladinho. Janine. Professora, em relação à unidade 2, eu vi que a unidade 1 fecha só dia 16/2, e a gente tem um encontro síncrono da unidade 2 já no dia 14 de fevereiro. Ela vai ser aberta para a gente agora no período de janeiro, assim que encerrar essa atividade de amanhã da unidade 1 já abre a 2, como que funciona para eu me localizar na minha organização das leituras? Ela costuma já abrir na sequência. Fecha uma, abre a outra. Quer dizer que vocês já vão deixar materiais para leitura aí nas férias. É verdade, já fica lá disponível, vocês vão se organizando. Vão passear e levam junto o computador. Que falavam para a gente sempre que em mestrado, doutorado, que nós não teríamos férias. Eu acho que é verdade, que você sai passear, mas fica preocupado com o que tem que fazer, né? Mas tudo é gratificante, passa muito rápido, gente. 2 anos passa rápido demais. Mas isso é importante também sair, né? Se divertir com a família. Tem que sair, tem que mas sair. Mas se organizem, senão deixa eu ver. Pegar as férias. Professoras, meu filho já observou, mãe, você tá para todo canto com esse computador embaixo do braço. Aí onde eu paro, eu abro e escrevo uma linha. Porque a inspiração às vezes vem de onde a gente menos espera, né? A gente tá observando alguma coisa e escreve uma linha e vai. Mas é melhor andar com um caderninho. Ele não chama tanta atenção da filharada. Ainda mais quando são pequenos. Se você lembra alguma coisa, pega uma canetinha e anota.
Pergunta, pessoal. Mais alguma questão? Boa questão. Às vezes lembraram. Então, assim, deixa eu só lembrar quem que colocou uma coisinha ali no chat para prof. Deixa eu pegar o nome assim, porque fica melhor para eu falar. Mas eu não vou lembrar aqui. Mas assim, eu já até passei para a coordenadora, viu, Léo? Tá aparecendo lá que a postagem é até amanhã, mas tem só 4 horas da plataforma aberta. Teve um problema ali do equívoco da data, e aí foi bem lembrado, mas a data é 16/12. Então, eu já pedi que a professora Rosineide avise lá o pessoal da parte técnica. Mas se vocês conseguirem, olha, nós temos tempo agora, daqui a pouco a gente vai fechar a sala. Se vocês conseguirem já de resolver, de fazer e já postar, vocês ficam mais tranquilos. Mas é até amanhã, 16. É 16, não é até o último minuto lá do dia 16, é amanhã. Eu já pedi para a professora Rosineide comunicar lá que deve ter sido uma falhazinha técnica ali na questão da organização. As presenças das aulas de hoje será disponível no Google Form? Ou... a presença. A presença de hoje? Sim. É. Eu fiz aqui. Nós estamos com todos na sala. Certo. E aí só quem não está é uma das nossas mestrandas, mas eu já anotei aqui, tá? Sandra, Josilene é Leninha, viu? É a mesma pessoa. Eu sei, agora eu sei. Mas, Josilene, não esqueça, e Leninha, eu gostei. Então, não esqueça, pode deixar. Eu também gostei. E, Camila, pergunte para a prof certinho o que você quer, qual é a sua dúvida. E daí já serve para os outros. Eu tenho dúvida sobre o prazo. Pergunta lá, cara. Como assim, Camila, você fala assim da revisão de literatura referente ao quê, meu amor? É que eu assisti numa outra aula que existe um cronograma. E daí seria necessário fazer uma revisão de literatura, de tudo que foi colocado lá no projeto de pesquisa. Aí eu fiquei na dúvida disso, se já tem alguma data estipulada dentro da disciplina de metodologia ou não. Então, assim, Camila, vamos ver se eu consigo, você não vai me perguntando, tá? Às vezes eu falo, mas não fica claro. Então, você tem 2 movimentos. Tem o movimento das disciplinas, que é o que você está tendo lá no Fundamentos e na Metodologia. Isso. Aí, tem as literaturas próprias da metodologia para cada unidade. Por exemplo, da unidade 1. Quando você entrou na plataforma, não tinha aquela leitura obrigatória em umas outras? Sim. Essa revisão você faz para fazer a unidade 1, que acaba amanhã. Terminou aquela, vai abrir uma outra e vai vir outros livrinhos. Dentro da nossa disciplina, o que é bacana, Camila? De você já separar algumas questões que você vai usar depois na escrita da tua dissertação. Que daí, Camila, é outro movimento. Então, tem o movimento das disciplinas, agora você está tendo essas 2, depois vem outras, e aí por isso que eu falei aquela questão da organização e disciplina, porque você vai ter que lembrar, agora eu estou lendo para fundamentos, agora eu estou lendo para metodologia, vai fazendo a tua organização. Porque sabe o que vai começar, Camila? As leituras para a tua escrita, da tua dissertação, com a sua orientadora. Aí ela vai trabalhar também todo o referencial teórico para a tua dissertação, que é um terceiro movimento. Tá ok. Obrigada. E assim, é bem bacana essa tua pergunta, porque vai meio ao encontro daquilo que eu falei. Vocês vão ter que ter uma disciplina, uma organização e uma autonomia, porque, Camila, por exemplo, a Janaíne, que é a minha orientanda, provavelmente eu não vou chegar para ela e falar assim, Janaíne, você já leu tudo aquilo para a primeira sessão da tua dissertação? Não sou eu que vou falar para ela. Ela vai ter que se organizar e falar, prof, eu já fiz essas leituras, já posso começar a escrever? Entende? O movimento vai ser meio assim. Você vai se organizar e vai provocar a tua orientadora. Mas em relação às disciplinas, é só seguir na plataforma que você não se perde. Ok. A data que abre e a data que fecha. Tenho certeza que a tua pergunta ajudou um monte de gente. Porque no começo é assim mesmo. Tem que ir devagarzinho. Obrigada, meu amor. Obrigada.
Exatamente, ali, ó, veio o professor Everton, veio a Aline, meio ao encontro daquilo que eu falei. Essa revisão é você com a tua orientadora, com o teu orientador. Nas orientações, nas aulas de orientação que você faz com ele lá, daí eles vão falar o tempo. Mas tudo que você está lendo, com certeza você vai usar, né, professora Léo? Nas disciplinas também você vai usar para a tua dissertação. Tudo se aproveita. E o que não aproveita, nós pedimos para vocês escreverem aí um artigo com a gente, né, professora Léo? Verdade, e publicaremos, né? E publicaremos em algum periódico por aí. A Poliana falando, né, que é bom ouvir a gente. Eu vou fazer minhas palavras da professora Léo, mas eu tenho certeza, depois você fala também, professora Léo. A gente fica tão feliz com as turmas da Unespar, que vocês não fazem ideia. Eu não sei se é porque a gente lutou muito, sabe? Até vou fazer uma propaganda aqui, né? A gente lutou muito por esse mestrado. Vocês não fazem ideia. Olha, eu tenho 30 e poucos anos de magistério, a professora Léo também tem uma caminhada, né? E a gente lutou tanto para ter esse mestrado aqui para vocês, para abrir. O pessoal do União da Vitória sabe como é importante esse Profei para a nossa região aqui dentro. Fechou. Vocês veem? E o mestrado, gente, aí depois... Tá cortando, professora. Ai, ó, começou a piscar aqui a minha conexão. Eu falei que é um mestrado que fala com educação básica. É um mestrado que traz vocês que são professores e professoras em sala de aula. E ainda sobre educação inclusiva. Vocês não sabem o quanto que a gente gosta e lutou para isso. Aí, quando você fala lá que é bom ouvir a gente, para nós, né, professora Léo, é muito melhor ver vocês aqui. Para nós, cada turma que forma, já está vindo outra ali, meu Deus do céu. Cada turma que forma para a gente é um combustível para a gente enfrentar as lutas e trabalhar do jeito que a gente trabalha, né, professora Léo? Fala um pouquinho do Profei para eles dizer como que é importante. Não, é isso que dá ânimo, realmente. Realmente é um sonho, né? É um sonho. É um sonho, assim, um mestrado, na verdade, para a gente na Unespar, na área da educação, de modo geral, né? Professora, é uma coisa muito sonhada, esperada, lutada, sofrida. Então, ano passado, quando a gente viu, né, que deu certo, Profei, foi uma vitória. E o fato de estar com vocês é sempre muito bom. A gente aprende muito a cada dia, né? Eu sempre falo para a Rosineide, a gente trabalha muito, mas trabalha com prazer. Sempre meus alunos me perguntam, eu comecei a dar aula com 14 anos, né? Então, eu tenho, né, mais de 40 anos de magistério. O que leva você a continuar tanto tempo na educação? Primeiro é um sonho, realmente. Eu acho que a única forma de mudar o país, de modo geral, por meio da educação, né? Eu acho que a educação que é a única forma de você ascender socialmente, na verdade, poder exercer sua cidadania plena. Não tem outra forma. E especialmente quando é um mestrado, é um curso, né, um programa voltado para a educação básica, para o professor de educação básica. Nós que vivemos nas escolas, porque eu trabalho com estágio, então eu vivo desde a educação infantil, nas escolas dos anos CEMEIs, e lá nas escolas dos anos iniciais, no município inteiro, então a gente anda de ponta a ponta do município, e você vê o sonho desse professor, a luta desse professor, acho que aí que dá ânimo na gente, e a gente aprende cada dia, né? Com as histórias de cada um, com a leitura de cada um. Então, a vida é uma aprendizagem, sempre. Eu digo para minhas aluninhas lá na graduação, eu aprendo a cada dia que eu chego na sala. Com as histórias, né? Com as leituras, com as histórias que me contam, que me obrigam a ler mais, para querer aprender mais, né? E aprender com vocês a cada dia. Então, a gratidão também é nossa, com certeza, né? Verdade. Aí vocês vão falar, mas o que tem a ver isso com a nossa primeira unidade de metodologia? Tem tudo. Lembra quando eu falei para vocês da responsabilidade, meus amores? A responsabilidade da gente escolher um problema, da gente escolher um objetivo geral e os específicos que venham responder o que a educação básica precisa. Olha a responsabilidade de vocês. E aí a gente como corresponsável como
participantes desse processo, para que vocês deixem o projeto de vocês muito afinadinho com aquilo que vai contribuir. Como bem a professora Léo falou, nós não vamos modificar nada, a gente não tem solução para nada, a gente não quer conscientizar ninguém, a gente quer contribuir para que essa educação, né, que a gente sabe que muitas vezes é extremamente excludente, que reproduz todo um mecanismo da sociedade que exclui, a gente quer que essa educação traga uma reflexão, por isso que vocês tentam compreender, vocês tentam desenvolver produtos que vão provocar, pelo menos lá na escola, aquele tempo dos nossos colegas, né, que não têm a oportunidade de estar aqui como vocês, porque realmente vocês têm uma oportunidade grandiosa e você vai conseguir levar para eles um pedacinho do mestrado através do teu produto, das intervenções. Então, cortou, prof, tá sem som. Tem áudio, prof. Deixa eu mexer aqui. Eu mexi no cabinho. Não, que tá terrível. Mas assim, vamos pensar o nosso problema, vamos pensar a nossa justificativa, os nossos objetivos. Sabe aquela coisa da empatia que o povo fala aí que virou até meio na moda? Mas vamos pensar tudo isso nos colocando no lugar daquele colega, daquela colega que queria estar aqui, mas não está. Então, se coloque no lugar dele e fale assim, como que o meu problema, como que o meu objetivo, meus objetivos podem contribuir para esse movimento lá na escola. Gente do céu, mas já vai ficar lindo. Aí o Vitor falou que gostaria de saber como que pode acessar os trabalhos da primeira turma. Vitor, elas têm até ali no final de dezembro para entregar a versão definitiva, né, professora Léo? Aí depois a gente vai disponibilizar para o mundo. Então, ali... E daí também, professora, eu acho que já vai ser postada lá no portal da CAPES, mesmo que eles demorem um pouco, mas hoje em dia, e acho que o repositório da Unespar que está sendo pensado, e aí também o próprio programa já pode disponibilizar, né? Daí, por exemplo, a professora Sandra já pode disponibilizar das orientandas, a professora Rosineida das orientandas delas, e assim vai, né? Já dá para disponibilizar depois. Gente, eu amei. Ô, Léo, olha o que o Vitor escreveu lá para servir de inspiração, né? A gente vai pirar muito com essas coisas, mas isso é tudo para sensibilizar a gente para fazer coisa melhor, né? Eu tenho certeza que vai ficar lindo aqui também. Sim, muito legal. Beleza? Vamos embora? Vamos fazer a atividade 1? Vou entregar o quadro quem não fez ainda. Léo, escuta aí, Rosicléia, escuta essa, depois você fala. Eu sou a louca da plataforma. Eu fico ali igual o Facebook, só olhando. Enquanto o último não posta, eu fico assim com taquicardia. Então, se vocês puderem, né, professor Léo, ir lá agora e já faz o quadro, deixa bem redondinho e posta, o nosso coração, né, Léo, vai ficar tão mais tranquilo. Sim. Ai. Vamos nessa? Vamos, gente. Vamos embora. Bora. Então, pessoal, muito obrigada. Ai, olha, as nossas reuniões não ficam gravadas, hein? Por quê? Porque é para aproveitar mesmo essa coisa bem presencial nossa. Ai, que delícia, Roberta, que você tá aí, gostei. Escuta, gente, então assim, vamos tentar estar sempre presente, porque é sempre essa energia que a gente passa para vocês e vocês para nós, né? Bem bacana. A gente se vê em fevereiro, Léo? Sim, então, gente, um bom Natal para todo mundo, um ano cheio de luz, né? Com muita saúde para todos, muita paz, e nos encontraremos. Beijo, pessoal, muito obrigada. Tati, obrigada, meu amor, obrigada, Jaqueline, obrigada a vocês, boas festas. Imagina, tchau. Tchau.